Bom dia! Hoje, 14 de novembro de 2021, dia de cearmos, de termos comunhão, dia de partirmos o pão e de desfrutarmos da comunhão uns com os outros, desfrutarmos do nosso Senhor. Nossa carga é estar falando acerca do Evangelho do Reino, porque está escrito: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Nossa carga, da vez passada, da ministração passada, falamos acerca do semeador que saiu a semear. Vamos dar continuidade, mas antes vamos estar orando e pedindo direção ao nosso Senhor. Senhor, graça te damos, porque deitamos e levantamos. Graça te damos pelo teu amor, tua bondade e tua misericórdia, que é o motivo de não sermos consumidos. Graça te damos pela tua vida em cada um de nós. Ó Senhor, com a tua permissividade, Senhor, nos ajuda a tocarmos na tua palavra, a avançarmos contigo, Senhor. Ó Senhor, a cada ouvinte que está ao alcance desse áudio, avança conosco nesse dia, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 13. Mateus 13, lê os 3 primeiros versículos, até o 4º versículo, né? Para que a gente possa desfrutar. Naquele dia, saindo Jesus da casa, guarda bem essa expressão casa, assentou-se à beira-mar. E grande multidão se reunia a ele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe falou em parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Só até aqui para que possamos dar continuidade. É muito importante nós entendermos essa expressão de que o Senhor primeiro se dirigiu a Israel. Porque nós vamos observar quando ele está com aquele diálogo com a mulher de Samaria, porque o samaritano não podia se comunicar com os judeus, né? E ali naquele diálogo o Senhor fala para ela que a salvação veio dos judeus. É muito importante entendermos isso. E a gente observa também no capítulo 10 de Mateus, versículo 6, quando ele diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vai primeiro a Israel. Israel aqui tem uma representação da religião, da cristandade, né? Israel. A gente entende isso porque foi a própria religião, os próprios judeus, que afrontou o próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa ficar bem claro, bem nítido, você entendeu? Que aqueles que são tirados para fora, para viver como igreja, para desfrutar como igreja, ainda também vai ser afrontado pela cristandade. A gente precisa ficar, isso precisa ficar bem claro para todos nós, porque aquilo que sucedeu ao Senhor também irá se suceder aos seus filhos, aqueles que avançam com a revelação e com a realidade da vida da igreja. Isso é um panorama introdutório que nós estamos fazendo acerca daqueles que estão com o sentimento de avançar, né? Porque infelizmente nem todos têm o mesmo sentimento de queremos avançar com o Evangelho do Reino. Mas vamos dar sequência. Vamos ainda no capítulo de Mateus ler uma outra passagem muito interessante, né? A partir do verso 8, versículo 8 do capítulo 13. Outra, porém, caiu em terra que dava fruto. Uma produziu a razão de 100, outra a razão de 60 e outra a razão de 30 por um. Isso é importante nós entender, que em meio àquela multidão teve ali terras produtivas, teve ali corações voluntários, coração preparado para receber a semente ao qual o Senhor estava lançando. É muito importante nós entendermos isso. E quando nós vamos lá para capítulo 13,
versículo 36, e aí é importante nós entendermos isso, você já vai ver o Senhor entrando na segunda casa. Primeiro ele entra numa casa, né, que ele se assenta, né, saindo da casa, quando ele fala de Israel, e agora ele entra numa casa. Essa casa aqui representa a igreja, né, uma coisa mais íntima, mais aproximada aos seus filhos de Deus. Então ele diz, então deixando a multidão, quer dizer, ele deixa a cristandade de lado, né, deixa a cristandade de lado, entrou Jesus na casa e chegaram-se a ele os seus discípulos, e aí vê essa questão de discípulos, é muita intimidade, porque os discípulos é algo mais íntimo, né? Chegando-se para ele os seus discípulos e disse, os seus discípulos, esclarece-nos a parábola do joio do campo. Aqui agora entra o mistério, o Senhor começa a revelar esses mistérios a cada um dos seus discípulos. Isso é muito significativo, isso é muito importante nós entendermos, porque o Senhor ele fala em particular para os seus íntimos. Por isso, na medida em que você adentra na sua intimidade com o Senhor ele fala mais intimamente a cada um. Isso é muito significativo, nós entendemos isso. Por isso que o Evangelho do Reino é o Evangelho ao qual o Senhor se predispõe a nos ensinar, a nos mostrar o caminho do seu propósito. Né? Por isso que está lá escrito em Mateus 24, versículo 14, este Evangelho do Reino será pregado como testemunho, e então virá o fim. Isso é importante nós entendermos nesse dia, que você precisa anunciar o Evangelho do Reino, eu preciso anunciar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Agora nós vamos desfrutar, eu gostaria de ir lá para capítulo 3, o capítulo 3 de Mateus. É muito importante, porque esse Evangelho do Reino começou a ser pregado inicialmente por João o Batista. É muito importante nós entendermos. Capítulo 3 de Mateus, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Veja que ele fala a expressão está próximo. Por quê? Porque ali o Senhor ainda estava em carne. O Pai tinha enviado o Filho estava em carne, cumprindo o plano do Pai. Então, na medida em que ele cumpre o plano do Pai, ele lança a sua semente, ele cumpre o plano do Pai, ele agora vem e habita dentro dos seus filhos, de todos aqueles que crê, né, como está escrito em Efésios, né, pela graça foste salvo, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Nessa hora que o Senhor entra e nos dá a fé, e ele passa a habitar em nós, entra então o Evangelho do Reino. Todos estão na condição de viver esse Evangelho do Reino. Todos os filhos de Deus estão na mesma condição de viver esse Evangelho do Reino. A grande questão é o coração, mente, vontade, emoção, a alma está predisposta a viver esse Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino já não é por graça. O Evangelho do Reino é por arrependimento, é por uma consciência de arrependimento e um negar. O Evangelho do Reino está em um nível mais elevado. Porque na medida em que você se predispõe a tomar a tua cruz e a viver esse Evangelho do Reino, esse rei que entrou como semente em suas vidas, em nossas vidas, ele então passa a dar o seu fruto. Por isso que ele está em um nível mais elevado. Por isso que quando você vai entender a parábola, você vai ver que uma caiu a razão de 100, outra a razão de 60, outra a razão de 30. É predisposição de querer viver
esse amor que habita dentro de nós. A cristandade, ela está na periferia. Ela não está ao alcance dessa realidade. Para viver essa realidade, você precisa de uma predisposição, você precisa querer. Você precisa estar em um sentimento de querer tomar e negar a si mesmo. Por isso que ele fala. Aquele que quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o grande trunfo. Esse é o grande segredo para podermos avançar. Por que nós estamos falando acerca do precursor de João? Porque João, quando ele vai para o deserto, e o deserto era um lugar que os judeus eles detestavam, né? Então ele vai para o deserto. João tinha tudo que os judeus não gostavam. João se vestia de roupa de couro. João se alimentava de mel e de gafanhoto, né? Tudo que os judeus ele não gostava, e foi justamente anunciar no deserto. O que quer dizer esse deserto? Lugar de negação, lugar de abrir mão, lugar de predisposição a avançar. Você vai ver historicamente, desde o Antigo Testamento, o Senhor utilizando o deserto. Existem os desertos de nossas vidas, as dificuldades. Para quê? Para que o Senhor possa trabalhar e nos levar a algo mais importante, mais interessante. Isso é muito importante nós entendermos isso nesses dias. Por isso que esse evangelho não é para todos. Por isso que você ainda vai ver muito camuflado o evangelho do reino. Você vai ver muitas pessoas gostando muito de oba-oba, de multidão, de encheção de muita gente, você entendeu? Por quê? Porque não condiz com o verdadeiro. O verdadeiro ainda está muito oculto. E quando ele entra na segunda casa? Essa segunda casa somos nós. Né? Essa casa que ele entra intimamente para falar com seus discípulos tem a representatividade. Essa casa somos nós. Nós, nesta casa agora, temos o sentimento de vivermos esse evangelho do reino. Porque esse evangelho do reino já habita em nós. O rei está em nós. O rei está em nós. E agora a gente precisa desfrutarmos em realidade, né? Tem um irmão que ele usa essa expressão maravilhosamente quando ele diz: temos que viver a realidade do reino. A realidade do reino já está à disposição ao nosso alcance. Nós podemos viver a realidade do reino. Você aí pode viver a realidade do reino. Eu aqui posso viver a realidade do reino. Nós podemos desfrutar desse Cristo em realidade. Mas precisamos entender que o inimigo também está aí ao lado, ao derredor, né? Fazendo o quê? Lançando a sua semente, a semente do outro evangelho, do evangelho que não condiz com o evangelho do reino. Mas a gente precisa termos uma boa consciência, filtrar para saber o que é que o inimigo está lançando e o que o Senhor está lançando. Nós estamos numa guerra. A vida é uma guerra. Estamos seguindo nessa guerra. E nesse caminho existem duas mulheres. Né? Já falamos aqui. A sem mácula, a sem mancha, a sem ruga. E existe também a prostituta. Ambos estão seguindo em direção ao grande tribunal de Cristo. Né? Em qual dessa nós estamos? Estamos na prostituta ou estamos na sem mácula, sem mancha e sem ruga? O caminho está seguindo. Nós estamos seguindo nesse caminho. E quando nós desembarcarmos e nos apresentarmos no tribunal de Cristo, aí nós vamos saber se nós fizemos parte da grande prostituta ou se nós estamos fazendo parte da sem mancha, da sem ruga, da sem mácula. É muito importante nós entendermos isso nesse dia. Por isso que temos que anunciar o Evangelho do Reino. Por isso que precisamos pregar o Evangelho do Reino. Mas a gente precisa ver a predisposição. Né? É muito importante nós entendermos isso. Eu tenho uma passagem do irmão que quando ele recebeu essa graça de receber esse evangelho, ele queria mostrar para a família toda. Né? Ele queria mostrar para a família toda o evangelho do reino.
Só que muitos não estavam com a predisposição de receber esse evangelho do reino. Então ele passou então a orar, né? E colocou o nome de cada um deles diante do Senhor. Poucos anos depois, ele viu cada um sendo salvo, cada um recebendo também a mesma graça. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra principados que estão nessas regiões celestiais, demônios, espírito. O mundo jaz no maligno, o mundo tem muito a oferecer. Lembra que ele falou para Jesus? Se prostrares aos meus pés, te darei todos esses reinos. Né? E a gente precisa estar muito atento nesses dias. A nossa fé nos leva a ver algo muito mais elevado, muito mais importante, é estarmos com muito. Por isso que ele diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por isso que ele diz, ser fiel no pouco, que eu te colocarei lá no muito. Muito é eternidade. Nós vamos viver uma eternidade com o nosso Senhor. Vamos trocar por esse pouquinho? Ah, não vale a pena. Temos que olharmos para frente, olharmos para um futuro muito próximo, que o Senhor vai vir reinar nessa terra, desfrutando com cada um de nós, os vencedores. A gente precisa ter essa gana, essa vontade, esse desejo. Por isso que a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Precisamos todos os dias, estamos invocando o nome do Senhor. Todos os dias estamos dizendo, Senhor, venha a nós o teu reino, um reino de justiça, um reino que vai mudar este mundo. E a gente precisa estar com esse sentimento de unidade, sentimento de que a igreja é uma, de que temos que orar uns pelos outros, de suportarmos uns aos outros, de repartirmos o que temos, de sermos um. Oh, esse é o sentimento do rei. Por isso que ele diz lá, né, um dos seus ensinamentos, e este é um dos seus ensinamentos que ele deixou por discípulo, que amai uns aos outros assim como eu vos amei. Esse é o sentimento de reino. Sentimento de reino é de amor, do amor que vem do Senhor. Mas isso está localizado na nossa alma. A nossa alma precisa ser convencida por esse evangelho do reino. A nossa alma precisa ser convencida. E aí nós possamos desfrutarmos dessa realidade. É muito importante nós entendermos isso. Uma das questões muito importantes do Evangelho de Mateus 13, só para a gente finalizarmos e darmos sequência, queridos, é quando justamente ele passa a entrar na casa e ele passa a ensinar então em parábola, a explicar as parábolas aos seus discípulos. E ele respondeu, o que semeia em boa semente é os filhos do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou, e é o diabo. A ceifa é a consumação da era, e o ceifeiro são os anjos. Isso é importante nós entendermos. Você entendeu? Consumação da era. Que era nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo na era da graça. Né? Na era da graça. Só que dentro da era da graça existe um mistério. Qual é o mistério, então, da sua noiva? Da sem mácula e da sem mancha? É justamente o reino. Esse é o grande mistério. Na graça existe a noiva, como falando das duas mulheres. Mas existe um mistério a ser apresentado a elas. Qual é o mistério? O Evangelho do Reino. Por isso que o Evangelho do Reino é para algo que está bem oculto e precisa ser desfrutado em uma realidade. Isso é muito importante nós entendermos isso, para nós não cairmos no erro de vivermos como as prostitutas, vivermos enganado
por um falso evangelho. Paulo alertou os Gálatas. E a gente não pode cair no erro. Hoje, o evangelho está sendo tocado, o evangelho está sendo ministrado. Vários mestres, vários apóstolos, vários pastores estão aí. E qual é o que nós temos que receber? Precisamos estar atento. Por isso que ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é meu sentimento nesta manhã, queridos. Que nós possamos ter um domingo de paz, podemos avançarmos nesses dias difíceis, dias maus, dias tenebrosos, mas dias de esperança, porque muito em breve o Senhor vai vir e vai estabelecer seu reino na terra, e haverá justiça como nunca houve na face dessa terra. Aleluia ao grande Rei. Maranata, ora vem Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Obrigado, irmãos.